Até meados do século XIX, grande parte da província de São Paulo ainda não havia sido ocupada. Em 1850, a Lei de Terras determinou o registro obrigatório das posses. As não registradas foram devolvidas ao Estado. São as terras devolutas. Essa lei estimulou a falsificação de documentos na corrida por terras. Começava a grilagem no Brasil. A história do Pontal começa na segunda metade do século XIX. No fim do século XIX, dois grileiros tentam registrar como suas propriedades imensas áreas do chamado Sertão Desconhecido. Para burlar a lei, falsificam assinaturas e dizem que já ocupavam essas terras antes de 1850. O Estado, analisando os títulos e mapas apresentados, constata que não descreviam corretamente a região e declara a falsidade desses documentos. Para conhecer esse sertão e preparar sua ocupação, o governo cria a Comissão Geográfica e Geológica e inicia uma série de expedições. A primeira foi comandada pelo engenheiro Teodoro Sampaio e explora o rio Paranapanema ao longo de 900 quilômetros até o rio Paraná. O levantamento avança com expedições pelos outros rios, sempre enfrentando doenças, animais ferozes e outras dificuldades. Após as expedições, a região passa a ser conhecida por Sertão do Paranapanema, uma floresta densa ocupada por índios que permanecia quase impenetrável. Para facilitar o transporte de gado do Mato Grosso para São Paulo, o governo paulista promove a abertura de uma estrada, cortando o sertão ao longo do espigão, entre o Paranapanema e o Rio do Peixe. A boiadeira propiciava o aluguel do pasto, o pernoi. Foi uma atração de riqueza, de progresso. Ao longo da boiadeira se formam vários povoados. Em Porto de Ibiriçá, nas barrancas do Rio Paraná, o gado era atravessado em balsas de Mato Grosso para São Paulo. Indiana nasceu como entreposto regional de descanso e engorda. Os interesses e conflitos crescem com a expectativa da chegada da estrada de ferro Sorocabana e a expansão da cafeicultura. A perspectiva de negócios trouxe à região o coronel Goulart. Para vender terras, o coronel recorre a um artifício. Consegue uma autorização do governo do estado para trazer colonos e assentá-los em suas terras. Os termos suas terras, em documento oficial, bastou para convencer os compradores. O Pirapó Santo Anastácio pelo Manuel Goulart. Ele começa a dividir em gleba e começa a tentar trazer para cá famílias imigrantes europeus e tentar vender essas glebas. Antes da ferrovia, o Estado era ausente. É com a ferrovia que chega, então, a polícia, é que começa a se formar os municípios, e aí o Estado começa a se tornar presente. Na década de 20, a ocupação ao longo da ferrovia se amplia, impulsionada pelo café. A prática de trazer colonos para ocupar e legitimar terras se torna usual. Quem veio para esta região, geralmente a maioria veio da Europa, veio de Portugal. Nós tínhamos aqui na região colônias de espanhóis, colônias de hungareses, colônias de alemães. Os títulos de propriedade vão sendo julgados sem validade pela justiça. Colocava algumas famílias e jogava na mata, dava uma roça, falava, olha, você pode cultivar nesse pedaço de terra. Quando o cafezal estava formado, não havia mais espaço para os poceiros ficarem, o grileiro então dava o ultimato. Olha, você vai ter que sair porque agora ou você trabalha para mim ou você sai. Todos os fazendeiros tinha chamado na época quebra-milho, que eram específicos contratados para matar. Com a crise do café, os negócios com terra declinam. Enquanto as invernadas de engorda de gado se consolidam, os cafezais cedem lugar a outras atividades agrícolas. Difundem-se os cultivos do amendoim e do algodão, que por décadas seria a cultura mais importante da região, impulsionando sua ocupação.
A existência de extensas florestas nessa área de expansão econômica desperta a atenção do interventor estadual Fernando Costa no início da década de 40. Na década de 50, a exploração de madeira e o desmatamento se intensificam. Cresce a população da região, criam-se novos municípios e aumenta a sua importância política. Políticos fazem todo tipo de pressão pela extinção das reservas. Defendem que eram um empecilho ao desenvolvimento regional. Preparam vários planos para acabar com as reservas. As denúncias do golpe da arrematação têm muita repercussão na imprensa. É a primeira grande campanha para a preservação ambiental. Está prevista uma invasão de mais de 1000 pessoas. O secretário da Agricultura pôs a polícia militar. Na marra, ele impediu a entrada de todo mundo lá. E nessa área do Morro do Diabo foi possível salvar alguma coisa. O processo de destruição da floresta se acelera com a construção do ramal ferroviário de Dourados, que corta as reservas com a promessa de chegar ao Mato Grosso. A obra é executada por uma empreiteira que obtém extensa área dentro da grande reserva do Pontal. Naquela época lá, era uma mata muito bonita. Foi feito o desmatamento, a limpeza todinha no trecho, até chegar em Rosana, né? Aproveitando a ferrovia, procuram promover a formação de várias colônias para criar fatos consumados e valorizar as terras. A extração de madeira atingia seu auge na região. Apenas a reserva do Morro do Diabo se mantinha. Havia, de fato, interesses madeireiros, né? As nossas cidades aqui, cidades pequenas, de 4, 5 mil habitantes, tinham 8, 9, 10 serrarias que cortavam dia e noite. Os governos estavam ligados a grandes grupos de colonização do Pontal, porque existiam essas áreas, né? Estavam instituídas, mas o próprio governo, em muitos casos, até contribuiu para que houvesse a supressão da floresta. Enquanto a questão agrária ia se definindo pelos interesses dos grandes fazendeiros, a justiça voltava a julgar as terras do Pontal do Paranapanema como devolutas. Se são devolutas, quer dizer que são públicas. E se são públicas, são do povo. Aí não tem dúvida. Em outras regiões, os movimentos sociais no campo começam a incomodar. As ligas camponesas, lideradas por Francisco Julião, defendem os direitos dos trabalhadores rurais do Nordeste, contrariando as classes dominantes. A questão agrária era considerada essencial para o desenvolvimento econômico e social do país. No Pontal, uma fazenda improdutiva foi desapropriada para assentamentos da reforma agrária. O golpe militar tira da cena política a discussão sobre grilagem e reforma agrária. Os movimentos sociais são reprimidos e o Estado dá incentivo aos latifúndios, que se multiplicam por todo o Brasil. Na década de 70, o Pontal vive o desmatamento final, com o aumento da concentração fundiária, das fazendas de gado e abertura de estradas. A única exceção era a reserva do Morro do Diabo. Nessa época, ocorre mais um escândalo ambiental e social. A Fazenda Alcídia é denunciada pela aplicação de um desfolhante cancerígeno usado na Guerra do Vietnã. Não ficou resíduo nenhum na... Totalmente erradicada. Sobraram só algumas árvores que não foram cortadas por benesses ou por benevolência de alguém. São árvores que não serviam para fins de serraria. Não serviam para serrar, não serviam para madeira. A madeira era muito dura ou não pegava fogo bem. Então essas que restam foram abandonadas. Eles cortaram tudo. A paisagem que antes era 95% de florestas e 5% de várzeas, a gente achou uma paisagem com 96% de pasto e alguma coisa de cana. Então era bastante sinalizadora, totalmente aberta, assim, ainda com efeitos, mas era uma matriz, uma paisagem totalmente desanimadora. Com a crise do petróleo, o governo militar cria o Proálcool, dá grandes incentivos ao cultivo de cana-de-açúcar e à construção de usinas para a produção de álcool.
Como os empréstimos e subsídios garantem um ótimo retorno, o Pontal passa a ter grandes canaviais. O governo militar e a CESP, a empresa estadual de energia, iniciam a construção de 3 grandes usinas hidrelétricas na região: Taquarussu, Rosana e Porto Primavera, planejadas para iniciar a operação nos anos 80. A construção de Porto Primavera, a maior de todas, ficou a cargo da Camargo Correia, que já detinha grande área no local. A desaceleração do ritmo de crescimento da economia brasileira leva à paralisação das obras das usinas, provocando a dispensa de milhares de trabalhadores. O conflito social, permanente na região, começa a ganhar grande visibilidade. Naquele tempo de repressão aos movimentos sociais, os trabalhadores contavam com o apoio da Comissão Pastoral da Terra. O que eu quero ajudar é ao povo que não tem para viver com dignidade. Isso é sério. E não se pode falar que uma cidade seja justa e um país seja justo quando tem gente que vive na miséria e se lhes dá para eles moram. Mais de um século. Foi o tempo para o Estado começar a cuidar do meio ambiente e iniciar a retomada das terras públicas. Apesar das dificuldades, a agricultura familiar já produz alimentos e planta árvores. Se as reservas florestais previstas em lei forem implantadas, vão ajudar a formar os corredores ecológicos. Talvez assim a erosão possa ser evitada e os rios recuperados. A história do Pontal do Paranapanema mostra como ocorre a destruição dos nossos rios, florestas e reservas naturais. Revela os abusos na formação do capital agrário. O Pontal é um alerta para as disputas e conflitos que acontecem no Brasil, onde a floresta está sendo destruída a um ritmo assustador. A luta no Pontal do Paranapanema para recuperar e preservar o meio ambiente, garantindo melhores condições de vida, mostra os grandes desafios do país para alcançar um desenvolvimento sustentável.